Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar uma aula de geometria plana. Nas figuras geométricas mais simples, aqui no caso retângulo e quadrado, nós sabemos que o perímetro, não importa qual o tipo de figura, é a soma da medida dos lados dessa figura. Então vejam bem, se eu quero o perímetro de um retângulo, vamos aqui para a caneta. Se eu quero o perímetro de uma figura geométrica, no caso o retângulo, eu vou ter perímetro é igual à soma da medida dos lados. Vamos fazer assim de maneira mais prática e mais detalhada. 10 mais 4 mais 10 mais 4. Ou seja, 10 mais 4 mais 10 mais 4. Eu poderia fazer direto 2 vezes 10 mais 2 vezes 4. Tanto faz, vocês podem recorrer ou fazer como vocês acham melhor. O interessante é que vocês tenham um entendimento que perímetro é a soma da medida dos lados. Teremos então 14 mais 14, que é 28. Vamos colocar aqui direto, 28 centímetros. Bom, mas se eu quero a área dessa mesma figura geométrica, a área é dada pela base vezes a medida da altura. A base dessa figura é 10 centímetros e a altura é 4 centímetros. A área, então, deste retângulo vai ser 10 vezes 4 e nós teremos, então, que a área vai ser igual a 40 centímetros quadrados. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com área e a área é a duas dimensões, então é centímetros quadrados. Se nós vamos falar de área e perímetro do quadrado, como tem quatro lados iguais, nós já poderíamos dizer que o quadrado pode ser representado por 4 vezes a medida de um lado, que é 6. E o perímetro seria 4 vezes 6 é 24. Vou botar aqui, vamos repetir. Não precisaria mais. 24. De outra maneira, para não confundir e para ser bem detalhado, nós poderíamos fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24. São quatro lados que medem 6 centímetros. Então, o perímetro é 24 centímetros. De outra forma, calculando a área do quadrado, que é L ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado. Por que é lado ao quadrado? Porque é 6 vezes 6. E nós sabemos que isso aqui vai virar uma potência de base 6. Então, vamos lá. 6 ao quadrado é igual a 36 centímetros quadrados. Avançando aqui no nosso slide, nós temos agora de um triângulo. Nesse caso aqui é um triângulo retângulo e que também é a mesma área de um triângulo qualquer. A área do triângulo vai mudar quando ele é um triângulo equilátero, ou seja, que tem os três lados iguais. Para calcular a área deste triângulo, já está escrito aqui, a área deste triângulo, vamos de novo para a caneta, né? A área deste triângulo vai ser igual base, ou seja, a base do triângulo é 16, vezes a altura é 8, dividido por 2. Então, aqui a área vai ser 16 vezes 8 dá 80, 40, 128, dividido por 2. A área, então, desse triângulo vai ser 64 centímetros quadrados. Aqui embaixo, nós colocamos, só para relembrar, e nós sabemos que o Teorema de Pitágoras ele é muito utilizado como um recurso quase que universal. Em todas as situações que nós temos triângulos, muitas vezes nós temos que recorrer à trigonometria para descobrir algum lado, ou ângulo, ou algo assim, ou nós podemos utilizar o recurso do Teorema de Pitágoras. Sabemos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. A se refere à hipotenusa, B a um dos catetos e C a outro dos catetos. Ou seja, este cateto é um lado, este cateto é outro lado. Isso significa dizer
que sobrou a hipotenusa para ser x. Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 16 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64 mais 16 ao quadrado, que é 256. Então, x ao quadrado vai ser igual a 320. Isto significa que a hipotenusa é o mesmo que raiz de 320. Você pode deixar assim ou simplificar essa raiz de 320. Como não é o caso agora, porque isso já aconteceu em outra aula de matemática básica de radiciação, então nós vamos adiante fazendo e trabalhando com o cálculo de área. Vamos então agora para mais cálculo de área. Agora desta vez nós estamos calculando de um losango. A área de um losango é dada por diagonal maior, veja bem, diagonal maior, diagonal menor, diagonal menor, a diagonal maior é 10, a diagonal menor é 5, uma multiplicada pela outra dividido por 2. Então vamos lá. A área vai ser igual 10 vezes 5 dividido por 2. Isso significa que a área é igual a 25 centímetros quadrados, porque 10 vezes 5 é 50, dividido por 2, 25. Se nós quiséssemos saber qual era o valor do perímetro deste losango, nós já sabemos que aqui, ó, nesta medida aqui, nós temos aqui um triângulo retângulo. Aliás, quantos triângulos retângulos nós temos aqui neste losango? Nós temos 4 triângulos retângulos, mas nós queremos saber o valor de um lado só. Para saber o valor de um lado só, nós teríamos que fazer o teorema de Pitágoras aqui. Este cateto tem a medida de 5, porque tudo aqui é 10, só que daqui até aqui é 5. Então, nós já sabemos que este lado aqui é A. Então, nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós temos, então, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado vai ser 5, que é a metade da diagonal maior, mais C ao quadrado. A metade de 5 é 2,5, porque este lado do triângulo significa a metade da diagonal menor. Então, vai ser 2,5 ao quadrado. Então, nós teremos aqui A ao quadrado é igual a 25 mais 6,25, que é 2,5 ao quadrado. Isto vai ser igual a ao quadrado é igual a 31,25. Bom, já sabemos que o lado A, ou melhor, a hipotenusa A, é raiz de 31,25. Nós já sabemos disso. Só que quantas hipotenusas nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, o perímetro deste losango é 4 vezes raiz de 31,5. Este é o perímetro do losango e esta é a área do losango. Vamos resolver agora a área deste pentágono. Bom, a área deste pentágono, por que ele é pentágono? Porque é uma figura geométrica de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é feito por 5 triângulos. Então, olha aqui, ó. Um triângulo. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, certo? Vamos colocar aqui. A área vai ser igual. Não esqueçam que isso aqui é a altura de um triângulo. É um triângulo só. Um triângulo, 2, 3, 4, 5. A área vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base deste triângulo? É 4. 4 vezes a altura, que é 3, dividido por 2, que vai ser 12 dividido por 2, que é igual a 6 centímetros quadrados cada triângulo. Mas eu quero a área da figura geométrica toda.
E a figura geométrica toda tem 5 vezes o triângulo. Então, 5 vezes 6 é igual a 30 centímetros quadrados. A área deste pentágono. O perímetro a gente já sabe. O perímetro é igual a 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou seja, 5 vezes 4, porque são 5 lados de 4. O perímetro vai ser igual a 20 centímetros, ok? O hexágono é uma figura geométrica que tem 6 lados. Portanto, o hexágono ele é feito de 6 triângulos. Esta figura geométrica, que a gente está trazendo exemplo agora, ela é chamada de uma figura regular. E se ela é uma figura geométrica regular, ela tem 6 triângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. É por isso essa fórmula. Esta fórmula aqui é a fórmula da área de um triângulo equilátero, ou seja, 3 lados iguais. Vamos ver a área, então, deste hexágono, que é chamado de um hexágono feito por 6 triângulos equiláteros, ou seja, um hexágono regular. A área vai ser igual a 6 vezes 4 ao quadrado, já que o lado é 4, vezes a raiz de 3, ainda dividido por 4. Então, a área vai ser igual a 6 vezes... Eu vou usar aqui o entendimento de que 4 ao quadrado é 16, vamos botar 16, raiz de 3, dividido por 4. Isso vai ser o mesmo de dizer que nós temos 6 vezes, 16 dividido por 4, eu vou cancelar, 4 vezes raiz de 3. Então, a área dessa figura geométrica é 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas agora nós queremos saber qual é o perímetro dessa figura geométrica. O perímetro nós já sabemos que vai ser o número de lados vezes a medida do lado. 6 vezes a medida do lado. O perímetro, então, vai ser 24 centímetros. Este é o perímetro do hexágono regular. Não esqueça, esta fórmula aqui, ela é utilizada para um triângulo equilátero. Ó, triângulo equilátero, ou seja, 3 lados iguais. 3 lados iguais. E no slide anterior, quando nós mostramos de um triângulo que não é equilátero, que não tem 3 lados iguais, é base vezes altura dividido por 2. Aproveite bastante a lista de exercícios, que também está na sala de aula virtual. Qualquer dúvida, nós temos a nossa aula. Toda semana vai um link para vocês do Google Meet. Tirem as dúvidas, mandem para nós. Bom estudo, até mais!